Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, para estudarmos o livro dos médiuns. Vou só fazer aqui, hoje eu estou sozinha, vou fazer aqui encaminhar os aviãozinhos que o John sempre encaminha, né? Esse link normalmente é uma atividade dele. Eu vou tentar me virar aqui. Vamos ver se a gente dá conta de fazer essa parte. Aqui, só um minutinho. Bom, hoje é quinta-feira. Enquanto as pessoas chegam agora, eu vou lembrando que nós, toda quinta-feira, fazemos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós já estamos na 45ª aula e nós fazemos esse estudo concomitantemente ao estudo presencial do Livro dos Espíritos, que acontece na terça-feira, aqui na Casa Espírita Caminho da Nova Era. No domingo à noite, nós estudamos o Evangelho, fazemos o Evangelho no Lar, e o Evangelho no Lar é sempre um estudo. E também fazemos às quartas-feiras a live, e é onde a gente tem um debate sobre um tema e o momento da irradiação, que é o nosso trabalho de energia, né, de tratamento à distância. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Preciso da ajuda do John e não estou conseguindo para poder fazer o envio do link. Mas não tem problema. Então, oi Cíntia, seja bem-vinda. Nós estamos nos preparando para começar esse estudo. O John já disse que está fazendo, então eu vou ficar mais tranquila, certo? Bom, por que estudar a doutrina espírita? Até que as pessoas chegam, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente estuda, a gente busca esclarecimento. Em qualquer matéria, em qualquer texto, em qualquer dinâmica, nós precisamos melhorar a informação. E na doutrina espírita não é diferente. Nós vamos buscar, através do estudo, o esclarecimento, o equilíbrio, o aperfeiçoamento espiritual, o nosso aperfeiçoamento moral. E a doutrina nos oferece uma visão, uma apresentação sobre a Terra e a encarnação que nós vivemos como hospital. Ou seja, ela é uma oportunidade que nós temos de restabelecer os danos que nós mesmos criamos em outras encarnações ou até mesmo em situações pretéritas. Boa noite, Gracinha, seja muito bem-vinda no nosso estudo. Estou fazendo aqui, aguardando um pouquinho a chegada das pessoas. Hoje eu vou fazer sozinho, John está numa live. E eu estou fazendo uns comentários sobre o porquê estudar. Às vezes as pessoas nos perguntam, vocês vão estudar, mas fica aquela conversa, assim, aquela cara de... É porque a doutrina espírita, quando a gente busca mais, busca a leitura, busca compreensão do que nós temos ali, nós poderemos entender diversas situações por nós vividas e também as maneiras de como aplicar a nossa postura e compreender a resignação
Que processo é esse de aprendizado? E o Espiritismo nos ensina também que o amor e a instrução são elementos fundamentais para o nosso progresso, seja moral ou seja intelectual. Boa noite, Dulce. Boa noite, equipe do Momento de Preces. Aldenice está... Não é Aldenice, desculpa. A Angélica está com o John online no Momento de Preces, falando sobre o Mestre Jesus. E o Marcos, que deve estar fazendo esse contato conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Bom, então a gente precisa estudar a doutrina, fazer o Evangelho no lar, ler livros que ensinam e nos esclarecem diversas situações. Ó, Denise, falei de você sem você ter entrado, já cumprimentei você antes, quando devia ter falado da Angélica. Bom, é pelo estudo da doutrina que nós vamos compreender a vida, a família, as perdas, as nossas dificuldades, etc. Acho que nós teremos a nossa parceria já de pronto, antes de começarmos. Ele mandou errado. Bom, ainda não. Então, antes de começarmos, vamos silenciar nossos corações. Eu convido a todos que se encontram presentes na live, a espiritualidade amiga que sempre se arreda a nós para que nós possamos ter o melhor aprendizado, as melhores informações, para que nós possamos absorver esse estudo, essa essência maravilhosa traduzida em palavras, para que nós nos tornemos melhor, que nos auxilia. Então, eu convido para fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, a oração do amor, a oração da cura. Bem-vindo, John. Oiê, boa noite. Desculpa a demora, mãezinha, mas precisei tomar um fôlego ali depois da live maravilhosa com a Angélica. Mas eu estou convidando, antes de conversar com você, a todos para silenciar o coração e fazer a oração do Mestre Jesus. E já conversamos, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, John, a live deve ter sido muito boa, né? Foi top. Foi top. O tema top. era excelente. Sim, mãezinha, eu preciso saber aonde a gente está no livro dos médiuns, que eu tô sem o meu livro, peguei um emprestado da biblioteca ali. Já, já. É a hora que eu vou passar para você e para todos que se encontram presentes conosco. Nós estamos na parte 2, capítulo 14, item 170 hoje, que é a segunda parte que aborda os médiuns videntes. Na aula passada, nós estudamos os médiuns videntes, a faculdade da vidência, alertando várias formas, a vidência constante, a vidência esporádica, e inclusive alertando que nós precisamos prestar atenção, porque algumas vezes é só um insight e não é mediunidade. Certo? Certo. Então, nós vamos começar hoje falando na aula, o estudo 145, 170, que diz assim: um fato que prova a influência de que os espíritos exercem sobre os homens, prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a sua revelia. Então, ele vai contar uma situação. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral, com outro médium vidente. Conversando com um espírito espectador, este nos disse: estão vendo aquelas duas senhoras sozinhas nos primeiros camarotes? Pois bem, vou me esforçar para fazê-las deixar o salão.
Dito isso, viu-se que foi até o camarote em questão e falou com as duas senhoras. De repente, elas que estavam muito atentas aos espetáculos se olharam, pareceram se consultar e a seguir se foram e não voltaram mais. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que tinha cumprido a sua promessa. Mas não o revimos para pedir-lhe maiores explicações. E assim, fomos muitas vezes testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Nós os observamos em diversos lugares, em reuniões, em bailes, concertos, pregações, funerais, núpcias, etc. Em toda parte. Os encontramos atiçando más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e se divertindo com suas proezas. Outros, ao contrário, combatem essa influência perniciosa, mas raramente são escutados. Esse tópico chama muito a atenção, igual aquele filme que foi feito sozinho. Eu acho que ele pode ter sido baseado nesses detalhes que a filmática espírita mostra, uma tentativa de mostrar de que forma que essa influência acontece. É muito comum a gente permitir que se assenhore de nós espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, que aproveitam para, de certa forma, nos induzir a tomar decisões que não são aquela que nós tínhamos intencionalmente, como é o caso que eles relatam. As senhoras estavam acompanhando, mas ele foi lá só por pirraça, intuiu-as e elas caíram na vibração e se afastaram. Acabaram perdendo o espetáculo. A gente sabe que isso é muito frequente. É uma situação assim, tem ainda aqueles que se deliciam para provocar brigas, se deliciam com a depressão. Porque essa vibração são espíritos inferiores, são espíritos que ainda não evoluíram e não perceberam que, ao mesmo tempo que eles provocam dificuldades nos encarnados, eles também sofrem. Esse é o motivo que, nas nossas orações, nós precisamos orar pelos espíritos que se aproximam da nossa casa, se aproximam de nós, se aproximam dos ambientes de trabalho. Bom, essa é a minha consideração. John, você tem algo a agregar aqui nesse tópico? Vou fazer um comentário rápido, mãe, sobre a situação, uma situação verídica do dia a dia. Os espíritos, gente, eles... vou explicar mais ou menos como é que funciona essa parte aqui. Por que trouxeram já de cara um exemplo de um espírito espectador que foi lá e falou, quer ver? Vou lá, vou provar que eu consigo fazer o negócio acontecer. Gente, isso acontece no nosso dia a dia. Sabe, às vezes, quando você tá parado, de repente vem uma ideia de jirico na cabeça. E aí, quando você vê, a cacaca já foi feita. Claro, existe coisas da nossa cabeça, mas eu tô dando exemplo de que tem espíritos que são especialistas em fazer zombarias, em fazer brincadeiras de mau gosto. Sabe aquele amigo que gosta de fazer piadinha, que gosta de fazer brincadeira, de passar a perna para outro cair? Quando ele desencarna, ele continua com a mesma índole, até se modificar. Então, muitos espíritos fazem isso, não é nem por maldade. É porque ele já era brincalhão, assim. Para ele, aquilo é uma brincadeira. Só que não é saudável. Assim também como aquela pessoa que é teimosa e falar, quer ver? Tu quer prova? Então eu vou lá e vou peitar mesmo. E os espíritos continuam assim na erraticidade. E no nosso dia a dia, acontece muito. Como eu tenho a mediunidade da materialização física, às vezes quando a gente passa em algum ambiente, o espírito percebe que ele me tocou. Gente, vou dizer que
não é bacana, não. Porque aí eles querem ter prova mesmo. Ah, quero ver se eu não acredito que eu passo por todo mundo, não encosto, como é que eu passo por aquele ali e bateu, né? E eles vão e fazem para quê? Para provar, para provocar. Então, isso é uma coisa bastante comum no dia a dia. Ainda que imperceptível, acontece muito. É isso, John. E assim, da mesma forma que nós, quando estamos em grupos, ficamos, aí, ó, veja que eu consigo fazer tal coisa, veja que eu consigo fazer outra coisa. Alguns grupos de espíritos acabam fazendo por pirraça um com o outro. Esses espíritos que continuam vagando, que ainda não se encaminharam, e a Terra é um lugar cuja orbe tem muito disso, eles acabam exatamente se divertindo à custa dos encarnados, para mostrar que eles interferem. Da mesma forma que a gente brinca com os espíritos falando na mesa, né? Ou outras atividades. Então, é exatamente esse cuidado. Por isso, nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos. Seriedade no trato das nossas ações, especialmente no estudo da doutrina e conhecer. Porque conhecerei a verdade vos libertará. E a outra, vigiai e orai. O orai, vigiai e orai é você estar vigilante naquela postura e oração, para que você não desvie nem aqueles espíritos que se aproximam de ti venham a desviar a caminhada, a deles e a sua. Bom, o item 171, você pode ler para nós, John? Ele é bastante extenso. Se você quiser fazer em partes, a gente pode... Vamos fazer em partes. Tá. Pode ser? Aí eu ia pedir para você fixar. Pronto, fixou. Vamos lá. Mãe, eu tô com aquele livro bem mais antigo que eu. Prefere que eu leia, então, em partes, se você comenta, é isso, né? Não, eu leio, só para dizer que eu tô com outra versão. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que se provoque, senão se quiser expor-se às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque então, querendo ter mais, arrisca-se a perder o que já tem. Olha, eu acho que vale a pena aí o comentário, viu? Passa então, meu querido. Gente, não se mexe em time que tá ganhando. Pelo amor de Deus, se você não enxerga os espíritos, não peça para enxergar, gente. Olha, conselho aqui, ó, de coração mesmo. Por quê? Por que eu tô falando isso com esse tom de brincadeira, embora seja um assunto muito sério? Primeiro, para vocês não escaparem da live e ficar uma coisa chata, né? Segundo, porque assim, falando sério, gente, nós temos mania de querer mais, sempre mais. Às vezes nós nascemos com mediunidade e nós precisamos trabalhar essa mediunidade. Pode ser ela de psicografia, psicofonia, pode ser intuição. Às vezes você precisa falar uma palavra para alguém, né? Normalmente esse tipo de mediunidade, ela não é ostensiva, ela é sutil, mas ela existe. E aí, o que a pessoa quer? Ela quer ver os espíritos. Ela quer o difícil. Não quer ir galgando degrau por degrau, não. Ela já quer chegar lá no topo da dificuldade. Gente, é muito difícil. É doloroso, é triste. É uma mediunidade. E as pessoas falam, ai, que lindo, né? Ver espírito. A responsabilidade de uma mediunidade ostensiva de vidência é muito dolorosa. A cobrança da moralidade é gigantesca, da ética é gigantesca.
a autocobrança é maior ainda. A sanidade mental é algo que ela fica em prova a cada visão diferente. E mais do que tudo isso, precisa saber lidar com ignorar no momento que precisa ser ignorado, dar atenção no momento que precisa ser dado. E eu vou te dizer, se você nasceu sem essa mediunidade, aprenda a usar a mediunidade que você tem, porque com toda certeza ela será extremamente útil. Mas se realmente, como diz aqui a própria questão, você quer desenvolver essa mediunidade, primeiro, ela já precisa vir instalada no seu HD, gente. Ela já vem com um download pronto. Você tem que clicar ali, baixar tudo que é tipo de antivírus, senão vira cacaca. Antes de você instalar essa mediunidade, se prepara, faz prece, fala, Senhor, eu sei que eu pedi isso antes de nascer, se eu não pedi, estou pedindo agora. Me prepara, me capacita para que eu possa enxergar os espíritos. Nem que eu me arrependa depois, e eu sei que eu vou me arrepender, mas eu quero. Isso é o que eu tinha para falar, Moisinho. Tá certo. Eu vou ler agora e para te dar uma folga, certo? Porque é um outro tópico dentro do mesmo item. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, isso foi no item 107, não quisemos dizer que eles são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muitas razões para desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé senão mediante provas positivas. E nem estamos falando dos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no item 108, mas dos que acreditam ver espíritos de uma forma razoável. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual da pessoa. Mas é, sobretudo, nos detalhes que podemos encontrar o critério mais seguro de julgamento. Porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como a descrição de espíritos que o médium jamais conheceu em vida. O fato a seguir é dessa categoria. Tudo bem aí, John? Barulhão já passou. Bom, o que ele estava nos alertando aqui? Que é o comentário que tu fizeste antes, a preocupação, o cuidado, porque isso pode fazer confusão entre uma comunicação espiritual, entre você estar vendo, tendo realmente a possibilidade de ver um espírito, ou ser coisas da sua imaginação. E como tu disseste, essa faculdade te põe ainda à prova da sanidade a todo tempo. Porque ver espíritos, a mediunidade da clarividência, não é uma mediunidade tão simples assim. Pense. Claro que os espíritos não são aquele fantasminha vestido no lençol branco ou a morte vindo vestida de preto com uma foice na mão, que é desenhado. Não é exatamente assim. Alguns com fluidez, outros mais nítido, depende do tipo de mediunidade. Mas aí a clarividência remete a ver os espíritos de toda sorte. Tudo bem aí, João? Então, esse é o detalhe que ele diz. Você quer fazer algum comentário? Quero, mãe. O vô estava dizendo aqui agora mesmo que você sabe, você me conhece, né?
eu vou estar dizendo aqui agora mesmo que a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ainda no tempo de Kardec, era mais difícil as pessoas que enxergavam com a vidência. Por isso que é colocado como raro. Porque as raras pessoas que tinham essa mediunidade já era de se colocar em dúvida. Já era colocada à prova. E ainda os que tinham, a maioria encontravam-se internadas com falta de sanidade mental. Para quem assistiu a série Freud, aparece muito bem as sessões de Kardec, os médiuns internados e Freud estudando os dois mundos. Foi aí que veio a frase, nem Freud explica. Então, quando a gente possui essa mediunidade, a cobrança ela é muito grande. Mas da onde tem que vir essa cobrança inicialmente? De nós mesmos. Se eu sei que eu vejo, eu sei que é mediunidade, eu sei que eu posso ajudar as pessoas gratuitamente com a vidência, clarividência no caso. O que eu devo fazer? Tenho que ter controle sobre essa mediunidade. Eu não tenho que estar provando tudo, cada detalhe, não. Mas você precisa tomar uma postura séria, ética, para que não venham colocar uma doutrina inteirinha, adeptos, pessoas que vêm com fé até você, colocar ao chão. Como nós sabemos, vou trazer o exemplo dele sim, João de Deus tem talvez, não sei, uma mediunidade magnífica. E o que ele fez com essa mediunidade? Utilizou para o lado negativo. E muitas pessoas que foram tratadas por eles receberam curas? Sim. Mas muitas outras pessoas viraram as costas para a doutrina por conta de falta de ética e moralidade. Por isso que eu sempre deixo alerta. Vamos prestar atenção, vamos cuidar com a nossa mediunidade, mesmo que ela seja de um arrepiozinho até uma materialização. Sempre, sempre orai e vigiai. É isso. E é o que ele alerta aqui, né, John, sobre a conduta. A conduta do médium, seja qual for a mediunidade, vai chegar uma hora que vem à tona se ela é uma conduta coerente ou não, né? E é como a mentira, ou melhor, é como a verdade. A verdade sempre aparece e a mentira vai ao chão. É isso. Bom, vamos lá. Agora vou ler o fato que ele remete dessa categoria de conduta. Uma senhora viva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente, que não a conhecia, nem a sua família. O médium lhe disse: veja um espírito ao seu lado. Hã? Disse a senhora. É sem dúvida meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium. É uma mulher de certa idade. Ela tem uma badana branca sobre a testa. Por essa particularidade e outros detalhes descritivos, a senhora reconheceu sua avó, sem engano, e quem ela sequer pensava naquele momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil ter explorado o pensamento da senhora. Mas ao invés do marido, de quem ela sempre se ocupava em seus pensamentos, ele viu uma mulher com uma particularidade de penteado do qual nada poderia ter lhe dado ideia. Esse fato prova outra coisa, que a visão do médium não era um reflexo de nenhum pensamento alheio. Então, aqui, mais uma forma e um exemplo muito pertinente de que o médium que enxerga e que tem seriedade, ele traduz aquilo que ele está vendo e a sua
forma de trazer essa informação quando lhe é permitido, lhe dá a certeza do que o que ele está fazendo, do que ele está vendo, é realmente uma faculdade e não invenção da sua cabeça. Comentário para ti? Não? John? Muito barulho aí? Tá, então vamos lá. Nós terminamos essa etapa aqui com esse exemplo dos médiuns videntes. Agora, nós vamos entrar com o item dos médiuns sonâmbulos. Médiuns sonâmbulos, diz o item 102, o sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que muitas vezes se encontram reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. E é sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. O que ele exprime vem dele próprio. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais amplos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma outra inteligência. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito fazê-lo também por sonâmbulo. Frequentemente, o próprio estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que eles dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhes é quase sempre sugerido por outros espíritos. Eis a seguir um exemplo notável de que a duplação, a do espírito, a do sonâmbulo e a de outro espírito, se revela de maneira inequívoca. Então, bom, nessa introdução do sonambulismo, do médium sonâmbulo, o destaque é feito entre a condição de sonambúlica, que é aquela pessoa que, ao dormir, passa a fazer atividades desordenadas sem estar acordado, ou seja, o próprio espírito dele conduz o corpo, que deveria estar repousado, a fazer algumas atividades. Ao tempo que a mediunidade do sonambulismo, dos médiuns sonâmbulos, é o contato que esse médium, esse sonâmbulo, na condição de médium, estabelece com os espíritos e, posteriormente, quando retorna da sua condição de repouso, consegue transmitir as informações. Então, esse é o esclarecimento. Tens algum comentário, John? Eu acho que os comentários podem ficar um pouco mais para frente ali, depois da... Tem mais explicações para a gente falar. Tá, então eu vou ler os dois itens que fala desse sonambulismo e a gente comenta. Bom, agora vem um exemplo dizendo: um de nossos amigos observava como sonâmbulo um rapazinho de 14 a 15 anos, de inteligência bem vulgar e de instrução extremamente limitada. Não obstante, em estado sonambúlico, ele dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Ele se sobressaía principalmente no tratamento de doenças, tendo feito inúmeras curas consideradas impossíveis. Um dia consultava um doente, cuja moléstia descrevia com perfeita exatidão. Isso não basta, lhe disseram. É necessário agora indicar o remédio. Não posso, respondeu ele. Meu anjo doutor não está aqui. O que você quer dizer com seu anjo doutor? Aquele que me dita os remédios. Então não é você que vê os remédios? Ah, não.
pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver a doença se devia ao seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência. Mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro espírito. Este, não estando presente, ele nada podia dizer. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, assistido pelo que chamava de seu anjo. Doutor era o sonâmbulo médium. A lucidez sonambúlica é uma faculdade ligada ao organismo e é independente da elevação, do avanço e mesmo do estado moral do sujeito. Um sonâmbulo pode ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se o seu espírito for pouco avançado. O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer coisas boas ou más, certas ou falsas, ter maior ou menor delicadeza e escrúpulos em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É quando a assistência de outro espírito pode suprir suas deficiências. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano, até mesmo mau, como acontece com os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm grande influência para atrair os bons espíritos. Todo seu comentário. Vamos lá. Bom, segundo o nosso coordenador dos cursos aqui da Casa Espírita, o coordenador espiritual, né? Ele nos diz que para ficar mais clara a situação, a compreensão, ele traz um exemplo. A pessoa que dorme, o espírito desdobra, o espírito dessa pessoa não está ali para animar o corpo, certo? Caso contrário, a pessoa que dorme e o espírito permanece para animar o corpo e a pessoa goza desta faculdade mediúnica do sonambulismo mediúnico, essa é a palavra que ele utiliza, é porque o espírito que está ali tem essa mediunidade super tranquila e não consegue utilizar no corpo enquanto ele está acordado. E aí o espírito anima o corpo com a ajuda dos espíritos, ele faz esse tipo de coisa. E ele fala, inclusive, que existem vários exemplos. Tem pessoas que não sabem cozinhar, mas em estado sonambúlico fazem pratos de banquetes maravilhosos. Não sabem fazer uma conta de matemática, não sabem ler, não sabem escrever, mas em estado mediúnico sonambúlico fazem tudo isso. Então, uma grande forma de explicar é essa. Em contrapartida, assim como tudo que é bom tem o seu lado negativo, existem aqueles espíritos que possuem, né, essa mediunidade sonambúlica, mas a energia de aproximação negativa, e aí ocorre coisas terríveis, como assassinatos em estado sonambúlico, estupros em estado sonambúlico. Sei que o tema é pesado, gente, mas nós precisamos falar, porque isso aqui é um estudo, não é uma simples leitura, né? São espíritos vingativos, espíritos que possuem ódio dentro deles e utilizam desse estado mediúnico sonambúlico para isso, certo? Então, tudo tem os seus dois lados. Essa é a explicação que o nosso irmão trouxe para nós, Mãezinha. Muito obrigada, irmão Gabriel, que coordena nossos estudos aqui. Mas eu queria comentar um pouquinho mais ainda nessa forma com que ele traz para nós, para tentar esclarecer para quem ficou refletindo. Bom, a doutrina nos ensina que a cada encarnação nós viemos formatado em cima das nossas necessidades para cumprir
um contrato firmado, certo? O que para mim trouxe aqui é que acontece que em momentos de sonambulismo, o espírito despegado do corpo, ele é capaz de lembrar algumas condições, que é o que ele disse aqui nesse exemplo. Ele conseguia fazer a cura, identificar doenças e tal, mas na condição mediúnica dele, de se assenhorar de um outro espírito para trabalhar, ele trazia ainda a medicação de tratamento. E quando esse doutorzinho que acompanhava não se fazia presente, ele fazia só aquilo que lhe competia. É esse o entendimento que eu tenho. Então, essa lucidez sonambúlica, quando você fala de práticas criminosas também, a gente precisa ver porque muitas vezes o espírito vive uma condição encarnada que permite oportunidade de espíritos de obsessores, de espíritos malfazejos que se aproximam e aproveitam o estado sonambúlico, que não é trabalhado, não é estudado, a pessoa vive uma vida desregrada, e eles aproveitam esse momento para fazer algumas dominações, e acontecem situações que a doutrina nos explica. É isso, né? Exatamente. E é importante salientar que não existe uma desculpa depois de saber disso. Ah, matei porque estava dormindo. Foi minha mediunidade, não fui eu. Né? Traí porque eu estava dormindo, não foi eu, não era eu. Traí foi sem querer, foi um espírito maligno. Não. Nós estamos falando aqui de coisas sérias, de coisas sérias, gente. Isso aqui não é uma brincadeira. Né? Falar de mediunidade é algo sério. Inclusive, não sei qual a sua visão, mãezinha, mas o próximo tema, ele exigiria, acho que uma aula inteira para isso. Então, vamos ver como que você vai conduzir, né? Não sei, talvez uma introdução e a gente aprofunda lá depois. Eu vou fazer uma proposta. Sim. Nós estudarmos o último item primeiro, médios pneumatógrafos, que é só uma situação, um apontamento, e a gente trata de médios curadores a próxima aula inteirinha. Pode ser? Perfeito. Então vamos a 177, depois voltamos a 175, é isso? Uhum. Ok? Então eu vou ler o item 177. Médios pneumatógrafos. O que são eles? Damos esse nome aos médios aptos a obter a escrita direta, o que não é dado a todos os médios escreventes. Essa faculdade é, até o presente, bastante rara. Provavelmente se desenvolve com exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de um poder oculto nas manifestações. Só a experiência pode revelar a quem possui. Pode-se, pois, experimentar e também perguntar sobre isso a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Conforme o maior ou menor poder do médio, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases, até mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou num lugar designado pelo espírito durante 10 minutos ou quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Eis porque podemos considerar impossível obtê-las em reuniões pouco sérias ou de pessoas que não estejam animadas por sentimentos de simpatia e bondade. Ele está chamando para a gente voltar para o capítulo 8º, que falava sobre a escrita direta. Esse tema vai ser tratado quando nós inaugurarmos o capítulo do médium escreventes. E ele fala por aqui, aquele médium, essa mediunidade que ele está falando, é o médium que escreve diretos,
não é o que dá passagem para a psicografia. É, na verdade, um espírito que escreve. É isso, John? Isso. Quem aqui já assistiu Harry Potter? Tá lá. Harry Potter com a canetinha especial e ele começa a escrever e do nada a caneta forma palavras com sangue, tá? Não é assim que funciona. É quase. É um exemplo mais fácil, mais visível que eu consegui encontrar, tá? Mas, primeiro, papel dobrado, gente. É o quê? É a materialização que ocorre do espírito com a palavra. Por que ele precisa do médium, John? Para doar ectoplasma. Ponto. Só para doar ectoplasma. Vai aparecer as palavras ali naquela folha, você desdobra, está escrito. Dependendo da quantidade de ectoplasma, consegue-se aí uma folha inteira, ou então algumas palavras, algumas letras, né? Então precisa do médium para a doação do ectoplasma. E existem médiums, são raríssimos, que fazem essa doação de ectoplasma puro e exclusivamente para esse tipo de psicografia. Legal, John. É bem isso, é a materialização que a gente usa. E é interessante ver que, aquela época, a comunicação dos médiuns se dava muito por várias ferramentas mecânicas. Hoje, nós sabemos que a comunicação e formas de trazer escritas, psicografias, está muito mais desenvolvida e tem sido muito presente. Posso Então, falar? pode. Bem rapidinho. Gente, os espíritos também vão evoluindo com as coisas, né? Filme Ghost, tá? Vamos lá. O cara, né? O espírito tá lá e de repente começa a aparecer frases no computador. É mesmo. Não tinha Lembram? lembrado dessa Vocês estão parte. lembrados disso? Começa a aparecer frases no computador escritas pelo espírito. É uma forma. Ou, às vezes, pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer, não estou dizendo que é assim. Presta atenção. Você tá ali no WhatsApp, de repente aparece uma mensagem do além, né? Oi, vó, tudo bem? Né? Os espíritos utilizam, gente, o que tiver disponível, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não uso papel. O meu caderno é todo digital. Tudo que eu uso é no meu iPad. E aí, de repente, começam a aparecer escritas no meu iPad com uma grafia que não é minha, mensagens boas ou ruins, né? Tem espíritos malignos que também se ocupam disso. Então é isso. É a doação do ectoplasma do médium. E também os espíritos vão utilizando o que tem disponível, né? Um computador, um iPad, um celular, o próprio paredes também. Também isso aparece muito no Harry Potter, também as paredes escritas aparecendo as palavras. Então, é isso que eu queria falar. Na verdade, o que o livro traz, o que esse estudo nos traz, é para a gente conhecer que existe esse tipo de mediunidade, não é só as mediunidades que a gente vê a todo tempo. Se nós teremos oportunidade ou não de ter acesso e conhecer essa situação, vai dentro do nosso merecimento, dentro da nossa atuação. Mas a gente precisa estudar, saber que existe. E com essa proposta é que a gente encerra a aula de hoje, lembrando como nós começamos, nós terminamos dizendo que o esclarecimento e o aperfeiçoamento moral é um dos grandes convites para o estudo da doutrina. Certo? Então, eu agradeço a presença de todos que aqui estiveram conosco, desejando que as informações trazidas tenham sido frutíferas, venham a provocar dúvidas, questionamentos que lhe faça buscar mais informação. Isso é estudar, isso é fé raciocinada. E com o coração cheio de alegria,
eu convido você, John, para fazer a oração para nossa mãe, mãe de todas as nossas queridas mãezinhas, Maria. Pode ser? A Ave Maria. Pode sim. Então, gratidão, mãezinha, por estar aqui, por eu poder estar aqui mais uma vez com você nesse estudo, né? Porque essa parceria aí que apareceu com a vontade dos espíritos. Pessoal, a gente sempre deixa aberto. Se você tem vontade de participar de uma live do estudo ao vivo, avisa a gente. A gente manda o convite, se prepara e entra aí na live. Não tem problema, aqui é aberto, né? O estudo é para todos. Então, dito isso, agradecemos aí a Deus, a espiritualidade amiga, Jesus, o nosso mestre, nosso irmão mais velho, e a Nazinha, né? Nossa Senhora Aparecida, mãe de todas as mães. Estamos para adentrar aí o mês das mães. Então, já vamos fazendo essa prévia em agradecimento e honras a ela. Ela que conviveu com toda a mediunidade do mestre, com a própria mediunidade, né? E aprendeu a lidar aí com isso com bastante resiliência, resignação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, Senhora. Gratidão, uma noite de descanso, o final de semana se aproxima. Esse final de semana temos cirurgia na casa, o médium curador, os médiuns curadores estarão atuando na casa. E aí a gente conversa na próxima aula sobre o que é isso. Quem tiver algum interesse no tratamento, que entre em contato conosco. Dia 30, né? É dia de cirurgia. Até mais, gente. Um grande abraço no coração e muito obrigada por terem estado conosco aqui. Gracinha e seu Valmor, estamos esperando vocês.